De volta com o Educador Entrevista, nós tivemos um pequeno probleminha de conexão. Converso com a jornalista Mirela Lemos. Mirela, perguntava a você no bloco passado a respeito de como surgiu o seu contato aí com a questão do transplante e da fila do transplante. Ô, Luciana, desculpa, caiu aqui. Eu sempre soube que eu entraria numa fila, na verdade. Eu nasci de 5 meses, né? E aí meus pulmões não se formaram, nasci em 93, então não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Acho que não. E aí eles sempre postergaram a possibilidade de um transplante, porque só se entra numa fila de transplante quando realmente precisa daquele tratamento. Que é bom enfatizar que o transplante não é uma cura, né? Como alguns pacientes acham. O transplante é um tratamento. Então, assim, se não tem mais antibiótico, se não tem mais o que fazer, você entra numa fila de transplante, se é necessário mesmo. Não é que existe uma das opções, é o transplante. Precisa, só tem essa opção. Então eu fui acompanhando ao longo da minha vida, né? Fazendo acompanhamento na pneumo, fui fazendo, aí no momento certo, quando eu fiz 18 anos, e entrei numa pneumo com médicos voltados mais pro adulto, né? Para pessoas mais... Depois dos 18 anos, a gente vai para outro prédio, no caso do HC. E aí eles falaram, Mirela, acho que é hora de você entrar na fila. Falei, mas eu vou entrar agora? Tipo, agora? Ele falou, não, eu preciso que você acompanhe com a equipe, porque você é uma paciente já muito antiga, então no momento certo que eles acharem que é necessário, você entra. E aí eu fiz vários exames durante 10 anos, para eu realmente entrar numa fila de transplante, porque realmente eu não tinha mais nada, mais nenhum antibiótico que fazer. Os médicos já não davam mais uma expectativa de vida, né? Não que eles já tivessem me dado um dia, por conta do meu tratamento. E aí eu usei oxigênio durante 28 anos. E aí quando começou a pandemia, os médicos falaram, olha, Mira, eu acho que o momento é agora. Porque eu tive, além das complicações que eu tive, nos últimos anos, eu tive sarampo, aquela epidemia que teve de sarampo. E aí eu já não conseguia mais subir escada. Subia antes com oxigênio, mas eu já não conseguia mais. Não conseguia mais estudar direito, não conseguia mais... Eu me formei, fui oradora da minha classe usando oxigênio, né? E aí já não conseguia mais fazer as coisas direito. Aí eles falaram, a gente vai colocar você na fila, foi bem no início da pandemia. Só que assim, a gente não tem uma expectativa de quando vão te chamar. Porque a gente está no meio de uma pandemia onde o principal agravante é o pulmão e tem muita gente tendo Covid e indo pra fila. Então assim, a gente já vai te colocar agora, porque quando chamar a gente já sabe que tá tudo bem você fazer agora. E aí eu fiz vários exames, né? E até falei em outros programas que se fazem muitos exames para ver se não tem nenhum risco de rejeição. Depois, quando te chamam, faz mais exames com doador, né? E aí sim, você transplanta. Se você não é compatível com aquele doador, porque existem muitas tecnologias, né? Onde podemos dizer, tipo assim, para quem não entende muito de medicina, eles ligam os seus exames com o do doador. Se é compatível, ou assim, se der o match, eles te chamam e você faz o transplante, porque ali eles têm minimamente uma certeza de que vai dar certo, pelo menos aquele órgão para você. E aí as rejeições que se sucedem, isso só mesmo o tratamento pode responder, né? E a questão é justamente essa, né? Não dá match porque a gente quer, não dá match porque a gente precisa, mas, como você coloca bem, por um conjunto de fatores, não é? Que vai de tipo sanguíneo, compatibilidade, tamanho do órgão, né? A distância também de onde esse doador está, porque também, dependendo do órgão, ele tem aí um tempo útil para ser transplantado, né? Tem um período aí de transplante. Então, todos esses fatores são avaliados e por isso que é uma fila também ligada nesses pontos, não é? Não é porque a pessoa entrou na fila que ela é a primeira, vamos dizer assim, né? Ela é a primeira de acordo com o órgão que se apresenta, correto? Isso, a gente não gosta nem de chamar de fila, né? Porque quando a gente fala de fila, é o primeiro da fila que tá ali que é garantido. Só que nunca é sobre isso, né? Porque tem que ter essa compatibilidade. E às vezes o primeiro da fila, por isso que aconteceram tantos questionamentos sobre o Faustão. Existiam 3 pessoas
prioridades, uma delas era ele. A primeira pessoa não pôde aceitar o transplante porque não era compatível com aquele órgão. Isso é muito importante enfatizar. O Faustão não furou a fila. Não é sobre isso. A minha médica mesmo, a doutora Silvia, ela sempre fala, as pessoas acham que a vida é sobre ganhar e perder. Não é que o Faustão ganhou, é porque aquela pessoa que estava em primeiro não podia receber aquele órgão, porque ela não era compatível com aquela pessoa que estava ofertando aquela doação naquele momento. O segundo também não podia, na verdade o segundo era o Faustão. Então o Faustão pôde, porque através de exames foram comprovados que o Faustão poderia receber. É importante enfatizar também que as manchetes vêm. Eu, como jornalista, eu acho que eu tenho um dever de trazer isso, né? Eu digo que eu não sou transplantada. É muito comum as pessoas falarem, eu sou transplantada. Mas assim, ninguém chega pro outro e fala, oi, eu sou diabético, sabe? Então, assim, por eu ser jornalista, eu acho que eu tenho um dever de falar que por diversas vezes se peca muito na mídia, né? Falaram muito sobre o Faustão ir para outro país e receber o órgão de outro país, quanto que ele pagaria. É importante enfatizar que o Brasil é referência no que faz. Ele é referência, é inquestionável, não só o sistema do SUS, mas o sistema do transplante. Também se dizem muito, porque convênios são os que mais fazem transplante. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque até mesmo os transplantes que são realizados no SUS ou nos convênios são custeados pelo SUS. O SUS tem um projeto dentro de hospitais particulares, onde muitas vezes não comporta leitos. Por que não comporta leitos? Muitas vezes, né? Porque essas pessoas vêm do Brasil inteiro. Todo mundo acha que em cada estado tem um centro de transplante, mas não é assim, não é desse jeito que funciona. As pessoas vêm de lugares longe, muito longe, por exemplo, para São Paulo, para fazer um tratamento, por exemplo, o próprio tratamento do pulmão, né, o transplante de pulmão, não existem centros que acolham esses pacientes. Então eles vêm para cá sem casa, sem lugar para ficar, sem o que fazer. E aí a assistente social acolhe essas pessoas, respalda elas diante das leis, porque existem leis e elas precisam ser buscadas, né? Então, assim, não é que existem em todos os estados. Existem em 4 ou 5 estados do pulmão. Do coração eu não posso confirmar para vocês. Mas assim, não é sobre ganhar ou perder, não é sobre o Faustão passou na frente, ou outro. Tem casos de pacientes que tiveram Covid e eles entraram na fila de prioridade, né? Durante a pandemia. Então eles foram transplantados, por exemplo, eu que já estava na fila, primeiro que eu, porque eles não aguentavam esperar. Muitos entraram em coma e quando acordaram já tiveram que transplantar, sabe? Então assim, é muito perigoso essa informação de divulgar essas manchetes que não são reais, né? Sem dúvida. E eu acho que a questão que você coloca aí é interessante, por quê? Não é? Porque, primeiro, a dificuldade de se chegar a essa doação, não só, né, na questão específica do doador, mas da logística dos centros de referência, de onde eles estão, de muitas vezes não se ter um apoio para que essa pessoa, não é, tenha o mínimo, não é, de estrutura para subsistir ali enquanto espera a sua doação, não é? E são pessoas que estão numa condição de saúde já delicada, não é? Vale salientar isso, que exigem cuidado. Eu imagino o seu caso específico com problema pulmonar num período de pandemia com uma doença respiratória, não é? Como é que ficava a cabeça nesse período, Mirela? E na época, eu sou jornalista, então na época eu estava fazendo um podcast sobre Covid. Então era como se fosse um obituário sobre pessoas que haviam perdido durante a pandemia. Então eu escrevia, eu escutava o choro da família por telefone, eu sentia sensações de como aquele paciente chegava ao óbito, né? Então, assim, foi bem complicado, mas a outra coisa que é muito importante é esse respaldo psicológico, né? É muito importante que esse paciente faça um acompanhamento psicológico pré e pós-transplante, porque, assim, como eu disse, o transplante não é uma cura,
Por mais que pareça, por mais que vocês me vejam aqui sem oxigênio hoje, e eu conte que eu vivi durante 28 anos, não é uma cura, é um tratamento. Então, assim, Faustão e todo mundo que é transplantado precisa continuar acompanhando, precisa fazer os cuidados, devidos cuidados, né? Precisa continuar passando no médico, precisa tomar remédio para o resto da vida, ter uma vida minimamente saudável. Também existem questões, o Faustão é referência no que faz, né, na TV. Eu já tinha uma profissão, apesar de usar um oxigênio, mas uma questão também é como que esses pacientes retornam ao mercado de trabalho, como que eles voltam a socializar, porque muitas vezes é desenvolvido o síndrome do pânico. Poxa, eu recebi essa oportunidade de viver de novo, recebi esse órgão, eu tenho que honrar essa pessoa que se foi, mas como que eu vou sair na rua sem correr o risco de perder esse tratamento que eu estou fazendo, sabe? Porque assim, por exemplo, o pulmão é muito delicado, então a princípio você não pode ter muito contato com as pessoas. Vocês ficaram durante a pandemia, quando eu voltei do hospital, a pandemia já podia sair, o pessoal já podia sair de casa, né? E eu fiquei mais 3 meses dentro de casa, assim, presa. Não podia ver pessoas, a minha família não podia me visitar. Eu segui muita risca o pós, né? E sigo até hoje, porque são medicações importantíssimas, são imunossupressores para você não perder o órgão que você recebe. É importante também enfatizar que antes de surgirem as medicações imunossupressoras, o paciente durava de 3 dias a 1 semana, né? Hoje em dia, essas medicações, e com a tecnologia que temos, o paciente vive de, sei lá, 5, 10 anos. Então, assim, e assim, mesmo assim, como tudo na vida, o transplante não é uma garantia, mas é uma possibilidade, né? A gente tem que tratar assim, é uma possibilidade, e assim, é um tratamento, e é pro resto da vida. Sem dúvida. E é importante destacar isso, né, Mirela? A questão dessa vida pós-transplante, não é? Que as pessoas precisam entender isso, que é como você coloca medicamento diário, você fica com o sistema imunológico baixo, não é? Então, assim, também tem essa questão de ter que tomar conta da saúde como um todo, não é? Porque, olha, transplantei, está lá o órgão funcionando, está ok, o medicamento está fazendo com que o meu corpo não rejeite o órgão, mas, né, abre a janela aí para um monte de problemas. Sim, eu trato como se não vou entrar nessa pira, mas eu vou me cuidar para não precisar entrar nisso, sabe? Tanto que minha equipe fala que eu sou uma paciente exemplo, e minhas amigas também, mas é um tratamento pro resto da vida. Por mais que às vezes eu falo, nossa, assim, a primeira coisa que eu fiquei maravilhada quando eu transplantei foi escutar o silêncio. Eu sei que parece estranha essa frase, mas eu sempre tive um cilindro do meu lado, né? Eu sempre tive um aparelho ao meu lado, ao dormir, ao andar. Então, quando eu escutei um coração batendo no meu peito, sem o barulho do meu oxigênio, quando eu subi uma escada e entendi que, meu Deus, é isso que vocês sentem quando vocês sobem uma escada. E até senti cheiro, assim, no meu caso, por ser pulmão, sabe? Eu lembro que eu achava que eu sabia o que era um cheiro de suor, sabe? E aí, quando eu senti, eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, é isso? Que horrível. E assim, é como viver de novo, é como achar que você tá curado, mas tem um tratamento ali, sabe? E eu acho que é uma coisa a gente enfatizar também, que a doação só existe se a família autorizar, né? Não é como as pessoas estão dizendo que motoqueiros são os que mais morrem de morte encefálica, eles doam os órgãos para outras pessoas. Essas pessoas não são indigentes, elas têm uma família, elas têm alguém que fala, ok, eu vou fazer esse ato aqui, vou continuar que essa vida exista dentro de outra pessoa. Então é importante que a família autorize, mesmo que seja só uma pessoa, para que pessoas como eu continuem existindo e realizem também o tratamento. O transplante é um direito de todos e pode ser que aconteça com qualquer pessoa, assim como aconteceu com o Faustão, como assim aconteceu com a Tina Turner, que ninguém sabe, mas ela é transplantada também. Ela faleceu recentemente, mas ela recebeu o rins do marido dela. Então, assim, são questões a se levantarem, sabe?
a mídia poderia minimamente cobrir isso de maneira responsável e não ficarem supondo quem é o doador do Faustão, porque isso é crime também. Não podem fazer isso, mesmo que sejam especulações, isso não é correto. Então, é muito importante que a mídia esteja atenta ao que eles divulguem, não só a mídia, mas os influenciadores também, né? Tem muitas ONGs necessárias sobre doação de órgãos e que podem servir de fonte para entrevistas e pessoas como eu que podem falar sobre as suas experiências, assim. Acho que é pertinente a gente sempre levantar esse ponto. Mirela, falávamos especificamente, né, da sua vivência, e eu queria tocar num ponto que eu acho interessante, que é o período da pandemia, que nós vivemos aí uma questão exacerbada das fake news ligadas à saúde, não é? Expansão do movimento antivacina, etc. E parece que a gente não aprende com isso, não é? Porque a gente cai nessa semana com a questão do Faustão e a gente tem uma avalanche também de fake news de novo, né? Contraproducentes, sem pesquisa a fundo, contra o que a ciência fala, não é? Acaba tornando mais difícil a vida de quem está aí numa fila de transplantes e, de certa forma, também mais difícil de toda essa estrutura que tem que, às vezes, parar o seu trabalho de rotina para esclarecer sobre o funcionamento de uma estrutura tão bacana, não é? O Brasil tem um grande mérito em várias áreas da saúde, né? Nas campanhas de vacinação, enfim, também na estrutura de transplante, que é exemplo aí para muitos países. Mas que absurdo que a gente tenha que paralisar esse sistema, muitas vezes, ou que canalizar os profissionais para esclarecer o óbvio. Eu acho que, nesse caso da doação de órgãos, é um reflexo de o fato das pessoas também dizerem não na hora de doar, né? Sim. A gente não fala sobre a nossa morte, né? A gente não fala sobre... Não se planeja, por mais que algumas mortes sejam súbitas, né? O fim de algumas pessoas sejam súbitas, a gente nunca fala sobre o fim da vida. A gente sempre é ensinado a contemplar todos os momentos, a agradecer todos os momentos, sendo que a vida é também um fim dela, de alguma maneira. Isso deveria ser educado, como assim a gente é educado a contemplar a vida. Então, assim, é natural que surja essas fake news. Para mim, eu acho, por ser jornalista, eu acho natural, porque é fruto de uma desinformação. Por mais que institutos como Deixe Vivo, né, existam, como atletas transplantados existam, e eles levam essa causa de muito, muito firme, ainda vão existir notícias falsas, porque não existe um jornalismo que cubra a doação de órgãos. Existem jornalistas que cubram a saúde, mas e a doação de órgãos? Será que é só trabalho das ONGs que façam isso? Será que é só o trabalho dos atletas que fazem isso? Durante a pandemia, eu trabalhei, como eu disse, com o podcast Muitas Vidas, com o jornalista Chico Felice, onde a gente fez essa cobertura, né, de pessoas que se foram durante a pandemia no país inteiro. Enquanto a gente produzia o podcast, a fake news ainda continuava ali online. Mas a gente sabia que a gente estava fazendo nosso trabalho e era aquilo que importava. Posteriormente, foram criados projetos para que não fossem mais disseminadas a fake news, que ainda persiste, né? Mas o transplantado, para a pessoa que doa, esses trabalhos muitas vezes ligam para as ONGs, que precisam, muitas vezes, essas pessoas que têm ONGs, trabalham em outros lugares para pagar a conta que precisa pagar, né? Porque todo mundo precisa, e ainda tem que parar para desmitificar essas mentiras que as pessoas ainda elas continuam a acreditar, por mais que a gente às vezes explica que não, olha, é mentira. O Faustão não estava numa fila de transplante porque ele tomou a vacina do Covid, porque teve isso também, né? Tipo, não é verdade, você tem que entender que não é desse jeito que funciona, e muitas vezes até no meio dos transplantados,
existem essa... Será mesmo que ele não furou a fila? Poxa, você acabou de passar por um sistema e você está se questionando sobre isso, sabe? Então, assim, a desconfiança sempre vai existir. Mas eu acho que se a gente faz a coisa certa, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe que estou fazendo a minha coisa e estou fazendo certo. E eu gostaria muito que não se repetisse o mesmo cenário de 4 anos atrás com a doação de órgãos. Mas eu acredito que não vai se repetir, porque existem pessoas se movimentando para que isso não chegue nesse ponto. Eu mesma estou me movimentando quanto jornalista, não como proprietária de alguma ONG, não como ONG, não como uma atleta transplantada, mas como jornalista. Então, assim, diariamente eu respondo perguntas sobre doação de órgãos, por mais que eu não poste muitos conteúdos nas minhas redes sociais. Na verdade, eu posso, porque todo mundo acha que se transplantar é viver em prol daquele diagnóstico ali, sendo que não é. Eu tenho uma vida normal, eu estudo, eu trabalho, eu saio, e muitas vezes isso parece ser comum para as pessoas, mas é uma dificuldade. Eu enfrentei essa dificuldade, eu tive depressão pós-transplante, e isso é muito comum por conta dos medicamentos, né, que induzem a você não rejeitar aquele órgão. Então, muitas vezes elas são propícias a mexer com o seu psicológico, sem contar que é uma grande cirurgia. O Faustão foi 2 horas e meia, se não me engano, mas isso depende muito de órgão para órgão. O meu foi 12 horas. E aí eu acordei, tipo, respirando ainda com oxigênio. E eu que passei 28 anos com oxigênio, tive que aprender a tirar o oxigênio. Passei mais 3 meses indo e voltando no hospital, e eu via pessoas que não conseguiam tirar o oxigênio. Aí eu tinha que falar, olha, confia, por favor, confia na equipe. Eu tenho 28 anos que vivo com isso, eu sei que eu posso tirar, você também pode, sabe? Então é um processo e um trabalho constante de uma equipe que está ali constantemente. Para vocês terem noção, gente, inquestionável que se uma lista dessa é mentira ou não. Para um residente entrar numa equipe de transplante, ele tem que, no mínimo, estudar 10 anos para estar ali, sabe? Não é, sair da faculdade, não. Ele tem que continuar estudando, e estudando sempre, sabe? Mas eu acredito que, quanto ao transplante, faltam projetos, manuais de ética, porque a gente sabe que tem, né, para alguns temas. Falta isso para o jornalismo cobrir doação de órgãos. Senão vai continuar sendo um caso Eloá, senão vai continuar sendo vacina da fake news, né, que é do Covid, vai continuar sendo o que a gente vê e tem que limpar até hoje, né? E continua sendo cases de reportagens mal cobertas. Algumas emissoras tratam com muita responsabilidade, mas outras não é dessa maneira. A gente tem que admitir que a gente erra e que às vezes a gente não está preparado. O transplante existe desde 1984. A gente não precisa saber tudo sobre isso, mas a gente precisa entender que a gente precisa estudar sobre o tema e saber como abordar esse tratamento, né? Muitas vezes é levado na mídia como inspiração, né? Inspiracional. É necessário, é importante. Os pacientes que estão em fila e os que saíram dele precisam disso. A população precisa entender. Mas é preciso entender também que é uma política pública isso. Transplantar também é político. É um direito das pessoas. E as pessoas precisam entender e conversar mais sobre o fim delas. Porque quando acontecer, alguém precisa autorizar, senão não vai ser feito. Órgãos não são retirados das pessoas para que outra continue viva. Precisa autorizar. Pessoas em situação de rua não são transplantadas porque não são doadoras porque não existem autorização. Não tratem as pessoas que falecem como indigentes, porque elas precisam ter o mínimo de dignidade quando partem, né? E essa doação só é realizada quando realmente é autorizada pela família. E é importante lembrar também que diversos dados são crime ser divulgados. Como, por exemplo, eu não sei quem doou o pulmão para mim, né? E também não acho que isso é pertinente. Mas as pessoas, elas gostam, né, de um like, elas gostam de uma fofoca, elas querem
virar um burburinho ali, mas isso não é uma fofoca, não é um like, é uma vida. Na verdade, são duas vidas, né? Uma que se foi e uma que fica. E uma equipe inteira que está ali trabalhando para isso. Eu digo que todo dia que eu levanto da cama, eu levanto pela pessoa que precisou partir para existir e por uma equipe inteira que estuda diariamente para que outras pessoas recebam um tratamento que eu recebo, né? E pela minha família, né? Além da minha família. Mas são pessoas que estudam a vida inteira para fazer o que fazem. E ainda assim, a gente precisa vir aqui e desmitificar essas coisas que falam na mídia, né? E é importante também a questão da empatia, não é, que os casos geram. Não é? A gente viu aí, especificamente no caso do Faustão, o número de pessoas se declarando como doadoras nas redes, não é? Que isso acaba sendo um apoio depois, não é, para a própria família estar sensibilizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um paradoxo mundial, né? No seguinte sentido, a gente está aqui, né, na América Latina, né, no Brasil, com essa sensibilização e com centenas, talvez milhares de pessoas se colocando como doadoras, e a gente vê ao lado aqui na Argentina um candidato aí que vence as prévias e que fala no seu programa de governo de venda de órgãos, não é? Então a gente nota ainda o quanto a desinformação a respeito do tema e o perigo de se tornar uma questão que é de política pública básica, mercado. Né? De certa forma assusta ainda a gente pensar, né, que a gente vive num momento de tanta informação e ainda ter, né, propostas absurdas como essa sendo ventiladas por um candidato que aparece como favorito aqui ao lado. Luciano, essa realidade não é de agora, não. Essa realidade não é agora. Não é porque o Faustão entrou numa fila agora que as pessoas estão falando sobre venda de órgãos, sobre política. Existem congressos de transplante onde são reunidos multidisciplinas, né? Tanto antropólogos quanto médicos. Eu pesquiso isso, né? De transplante. Eu estou investindo um tempo em criar um manual para transplantados retornarem à vida ativa, entenderem que o tratamento é um tratamento, não é uma prisão, né? Então, assim, eu pesquiso muito. Então, tem antropólogos que falam em países que vendem órgãos, mas a gente precisa entender que isso é crime, é crime. Antes de mais nada, qualquer justificativa que venha antes disso é crime. E muitos desses países que são privados, aceitam, né, essa política de venda, eles são banidos desse congresso, eles não são levados em consideração. Não existem debates com essas pessoas que não entendem que é um ato de empatia também, né, de entender que como que vai fazer isso? Pagar por órgãos se muitas vezes a gente não tem nem como ir no hospital, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que a gente é referência no que faz. E esses países que supõem essas possibilidades, eles são incoerentes com a política deles, né? A gente não deve abraçar elas, porque no Brasil, todo o sistema de doação de órgãos é realizado pelo SUS. As medicações são pagas pelo SUS. A gente é exemplo em saúde quando se trata de SUS. O tratamento, por mais que alguns sejam realizados no Albert Einstein, por exemplo, o Faustão está fazendo o tratamento dele pelo SUS, assim como muitas pessoas que estão em convênios são pagos pelo SUS o tratamento. Então, assim, para mim é incoerente que exista essa possibilidade de troca de órgãos, sabe? Tipo, não existe isso, antiético. Exato. É um absurdo isso. E também é bacana a gente reforçar uma questão interessante, que quando a gente fala de doação, não é, o quanto de vidas uma única pessoa pode salvar com doação, não é? E de qualidade de vida, quando a gente fala também de córnea e etc., né? O quanto a generosidade de uma pessoa entender que, sendo doadora, ela pode alterar a vida de diversas pessoas.
Eu acho que isso é o grande elemento aí para a gente discutir, né, e continuar sensibilizando, não é, da importância de se colocar como doador. Uma pessoa pode doar, pode salvar 8 vidas, né? Então acho que é uma questão muito pertinente a se dizer. Que acho engraçado quando aparecem na mídia assim, o Faustão foi transplantado. Poxa, pensa nas outras 7 que saíram da fila e que estavam, tipo, esperando muito por aquilo e agora elas vão poder ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. A gente precisa comunicar aos nossos familiares que existe a possibilidade da gente continuar existindo, né, em outra pessoa. É muito importante que a gente autorize, né, antes, ainda em vida, sobre a nossa doação. É importante que as pessoas postem sobre isso positivamente. Não adianta postar coisas que não vão agregar. Eu acho que até quando a gente vai falar qualquer coisa sobre isso, a gente precisa pensar que existem pessoas do outro lado, né? Assim como eu passei durante 28 anos pensando sobre um tratamento e depois entrando numa fila durante 1 ano e meio, existem pessoas também que estão nessa mesma situação, que muitas vezes são chamadas, aí chegam lá, o órgão não serve para elas têm que retornar, né, para casa delas. Tem amigas que ficaram 1 ano em primeiro lugar numa lista de transplante e foram chamadas 1 ano depois. Chegaram aí no hospital, que se fazem muitos exames, e na hora que foram verificar de verdade não dava e ela teve que retornar para a lista novamente e esperar o próximo órgão. Então assim, não é tão simples quanto parece. Furar a fila, investigue o Ministério da Saúde. Gente, isso é feito constantemente. Esse cuidado é feito constantemente. A gente recebe o número quando entra numa lista de transplante. Eu, particularmente, não colhei, porque eu me senti ansiosa demais. Eu já esperei 28 anos. Esperei 28 anos por aquilo e ainda tenho que acompanhar em que lugar é que eu estou numa lista, que nem significa que eu ser a primeira da lista, eu vou ser chamada. A gente acredita muito, a gente confia muito nos sistemas que existem no Brasil, mas a gente precisa confiar naquilo que dá certo, sabe? E se der errado em algum momento, esse errado será investigado, assim como já foi, né? Então, assim, confiar. Uma vez eu fiquei com muito medo de sair do hospital, né? Porque eu tive trombose, uma complicação que tive, né, na vida. E a médica olhou pra mim e falou assim: você não confia mais na gente? Eu falei: doutora, eu tô há 30 anos com a senhora, você acha que eu não vou confiar? A minha vida inteira tá na mão de vocês, mas talvez nesse momento eu não confie em mim. Então vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. O que eu preciso fazer para melhorar essa minha situação psicológica, para que eu volte à minha vida ativa como eu fazia mesmo com o cilindro de oxigênio, né? Então é preciso conversar. Eu não sei sobre esse assunto. Então, vamos procurar alguém que sabe? Recentemente um seguidor chegou para mim e falou que... Perguntei para ele se ele era transplantado, porque ele estava muito interessado no assunto. Ele falou: não sou transplantado. Mas eu vi muita fake news e comecei a ficar preocupado com a propagação disso. Então eu decidi procurar quem entende. E assim, você é uma das pessoas que falam sobre o assunto, então eu vim perguntar para você. Então é sobre isso. É você ter a tendência de desconfiar até do que está na mídia e procurar quem sabe. E quem são essas pessoas que sabem? Os canais oficiais, né, de doação de órgãos. A Associação da Doação de Órgãos e Tecidos, e o INCOR, o próprio Albert Einstein, que existem redes sociais, eles são super atenciosos. A BAG mesmo, que é para jornalismo. Hoje mesmo eu falei com eles, falei: gente, estão veiculando essas notícias, vocês têm que conter isso. Mirella, procura o sindicato. Então, tudo bem, vou procurar o sindicato. Então é isso, trazer a dúvida. Mirella, mas você é transplantada de jornalista. Mas eu não sei tudo. Eu preciso pesquisar também constantemente sobre o assunto, para que não me restem dúvidas. E também não questionar aquilo que funcionou durante tanto tempo e é referência no mundo inteiro, sabe? Então, assim, existem antropólogos debruçados em doação de órgãos, existem ONGs
debruçados em doação de órgãos. Então, assim, se existem tantas pessoas depositando energia delas na causa, será mesmo que é tudo isso que vem, tipo, essas fake news que veiculam? Então vamos pesquisar? Vamos procurar. As pessoas depositam muito. Não, porque o jornalismo não faz o que deveria. Tudo bem, às vezes não faz mesmo. Mas será que você não poderia pesquisar sobre esse assunto, entender melhor sobre ele, antes de ir lá no perfil de um transplantado e xingar ele, porque ele tá fazendo parte do, sei lá, do sistema de pirâmide, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas, o que é. Então, assim, tirar as dúvidas, né? Existem profissionais médicos também que estão tirando dúvidas constantemente sobre o assunto. Pessoas que realmente se dedicam a isso. Não adianta pegar o médico da família. Gente, eu não quero falar que o médico da família, ele é ótimo, ele é importantíssimo, necessário, tem que existir e deveria ser muito mais valorizado. Mas é melhor você ir num especialista que trabalha ali constantemente no SUS e na doação de órgãos para tirar sua dúvida. É ele que vive ali. E não só isso, mas imagine o cotidiano desse médico. Que o meu médico, por exemplo, meu cirurgião estava na praia quando me chamaram pro meu pulmão, ele teve que voltar da praia e me operar. Então, assim, são as pessoas que dedicam a vida delas a isso. Então, assim, antes da gente falar que é isso ou aquilo, é importante que a gente pesquise, entenda também o lado do outro, porque não é possível que uma pessoa que dedica a vida dela por isso esteja errado. Não é possível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mirela, quero agradecer imensamente a participação conosco, dividir um pouco do seu conhecimento, fica aqui sempre o convite. Eu espero, não é, que cada vez mais as pessoas façam o que você está dizendo aí, se informem nos meios corretos e o nosso espaço aqui está sempre de portas abertas. Eu que agradeço.